Tocantins e pro Heavy, vocês dois já passaram por momentos muito difíceis, né? Vocês dois já foram banidos, vocês ano passado tiveram uma situação bem difícil também e deram a volta por cima. Quero saber o quanto essas situações difíceis fizeram vocês ganharem forças para chegarem esse ano com essa evolução incrível que vocês tiveram. Cara, particularmente falando, eu acho que tudo que a gente quer buscar na vida não vai ser fácil, tá ligado? Então, vão acontecer, vai dar tudo errado uma hora, tu vai começar a se questionar se aquilo é certo ou errado, se tu vai seguir ou não, mas eu acho que os antigos dividem a mesma opinião que eu, que nada parou a gente só queria continuar, a gente só queria correr atrás daquilo e hoje está se realizando um sonho nosso, que foi ganhar o CBLOL, mas tenho certeza que a gente não vai parar por aí, a gente vai querer muito mais. E apesar de todas as barreiras, o importante é não desistir e só seguir em frente. Eu acho que só acrescentando tudo que o Ian falou, eu tenho a mesma opinião que ele, mas no meu caso também, eu que comecei um pouco mais cedo, estou mais tempo no cenário, eu sempre levei esses momentos como motivação e tipo, sempre tentava não me abalar com isso. Ficava pensando que a minha hora ia chegar, continuava tipo, lutando em busca do meu objetivo e minha hora chegou e eu estou muito feliz com isso e é isso. Boa tarde, galera. Parabéns pelo título aí. Eu acho que não tá. Alô? Eu posso falar. Oi? Agora sim. Boa tarde, galera. Parabéns pelo título. Minha pergunta vai para o manager. Eu sou o Heitor Fonseca, do Heitor Esportes. A KABUM foi um time que precisou de uma revolução, né? Muito se falou sobre os problemas e muitas vezes a mídia quer falar dos problemas, porque às vezes dá audiência, mas eu percebi que a KABUM se revolucionou. Eu queria que você falasse sobre o seu sentimento agora, que você que passou por tudo isso com a KABUM, de ser um time que voltou a ser um time campeão. Parabéns pelo título de novo. Olá, boa noite. Com certeza, não só para os jogadores, as fases difíceis também servem para a organização. Nós aprendemos com os nossos erros e o nosso objetivo sempre foi trazer o melhor para os nossos jogadores, toda a nossa estrutura. Nós entendemos que um cenário profissional hoje de esportes é o ideal ter uma estrutura que comporte os atletas de uma maneira que eles fiquem confortáveis, que a gente possa ter esse alto desempenho que é exigido dos jogadores. Então, novamente respondendo a sua pergunta, eu acredito que a gente evoluiu, assim como eles também evoluíram, e nós não vamos parar aqui e, independente do resultado, nós temos sido campeões. Agora a gente vai investir cada vez mais e, sem dúvida, buscar o título do segundo split. Obrigado. Oi, Bernardo, do Dot Sports. A minha pergunta para vocês é: que tipo de mudança vocês tiveram que fazer nas estratégias ou no estilo de jogo de vocês para enfrentar a Vivo Cage hoje? Bom, peraí. Alô. Bom, eu acho que as mudanças que a gente teve, as maiores mudanças do time em si, não só para essa final, mas como para esse split, para o circuito desafiante, foi mudanças fora do jogo. Tudo começou fora do jogo, que a gente, não só a gente, mas como a maioria dos times, por o cenário não ser tão profissional assim como lá fora, a gente tipo, não levava tão a sério os treinos. Então isso era uma barreira para a nossa evolução, isso é uma barreira para o Brasil evoluir como um todo no competitivo de LoL. E isso é uma coisa que o Jean trouxe muito pra gente, o Nando, nosso coach, que ele, além das estratégias, tudo dentro de jogo, ele trouxe para nós uma mentalidade diferente, uma mentalidade de levar mais a sério o treino, uma mentalidade de absorver melhor tudo, tipo, aproveitar o máximo das screens, que é o nosso treino, pra gente não passar por coisas que poderíamos evitar no stage, que é onde vale tudo. Então, acho que o principal fator foi isso, a gente mudar a nossa mentalidade, a gente começar a agir como profissionais e levar mais a sério o jogo. Bernardo, do Insider. My question goes to Nado, you guys came a long way. You went straight from the bottom, the Challenger Series, to the highest spot in the Brazilian League of Legends scene. Now you guys
want to achieve something bigger, right? You think this team, this group, these individuals, each one have a huge capacity of winning a lot of games at MSI, Rift Rivals, against international teams. You think that this group has a huge chance? Well, obviously it's very hard to tell right now because every region has its strengths and its weaknesses. But as we approach, we're not going to change our philosophy. Like, let's be honest, we didn't expect to win the split. Like, it's unexpected for everyone in this room, even all of the players over here. But we have a mindset where we are reaching for long-term improvement, and that's when everybody joined. Our objective was from 7 months from now, for second split, when it's time to go to Worlds, we would like to be ready for best of 5. As we showed today, we showed a lot of diversity. So of course, at MSI, we'll see. I think we are a very disciplined team when we decide to be. Just like game 1 and 3, I would say we had full control for the first 20 minutes. And now it's just going to be about working on some of our flaws. I think we have the early game to match a lot of teams. And then we just have to keep improving our mid-game probably. And if we can patch some of the problem, I think we'll be a very strong opponent at MSI. Se eu puder adicionar uma coisa, eu acho essa pergunta muito boa, porque eu, além de jogador, sempre fui espectador do esportes e eu sempre tive muita expectativa assim, do Brasil ir bem em torneio internacional. E uma filosofia que o Noodle trouxe lá de fora, que encaixou muito bem com o que eu penso também, é jogar LoL certo. Em muitos dos times que eu passei, a gente pensava, pô, isso funciona na Coreia, mas no Brasil não precisa disso. E a gente vê principalmente junglers no Brasil fazendo muita coisa, muito teasing, muita coisa inesperada, muita coisa arriscada, sei lá, sentar no mato por 1 minuto e meio, fazer um campo e gankar. E esse tipo de coisa eu acho que bota o Brasil para trás, acho que desacelera muito o nosso crescimento e a gente trabalha muito nisso. É difícil a gente fazer coisa arriscada, tanto que a gente tem o early game mais controlado do CBLOL, e eu acho que com essas características, se a gente continuar trabalhando assim, a gente pode ir bem no MSI, sim. Butcher, More Sports BR. My question goes to Noodle as well. Last year, in the second split, Team One Esports had a run similar to you guys. And now this split, they fell apart. And my question is, do you guys fear for complacency between the teammates or the team? And now you guys aren't a surprise team anymore. You guys are in the spotlight, and next split is going to be tougher for you guys. Well, obviously it's going to be tougher because once you reach the top, everybody wants to take it back from you. But I would say if I wasn't, let's say, strict sometimes, authoritarian, I would leave place for people to be complacent. Sure, this could happen. But that's not something that I really encourage. It's against my philosophy to always try to work. And like we said, discipline and respect, those were the words for our entire split. And I highly believe that instead of going down, we should only be going up as a team because we have players who a few months ago were still looking for themselves. We have players who are 17 years old, like Titan. So he still has a long way to go in terms of reaching his ceiling. And I think if they can understand it and keep improving as professional, we can avoid a lot of things. And I think we can come back to be a contender for next split once again. Boa noite, aqui. Gabriel, do Jornal Tribuna de Santos. Tenho 2 perguntas. Uma para o Santins, que você estava naquela equipe do ano passado que enfrentou os problemas lá no rosto. Eu queria saber como é que foi essa retomada e ver, né, você participar dessa ascensão aí da equipe ao título. E também para o Titã, acabou na pontada como candidata ao rebaixamento nesse split, né? Até pelos próprios casters aí do CBLOL. Queria saber se vocês compartilhavam dessa ideia, até o Rief publicou no Facebook que vocês tinham a intenção de não cair, né? Foi o começo dessa conversa. E como é que isso também serviu de motivação para vocês? Bom, falando sobre o começo do ano passado, que foi um período muito difícil tanto para a gente quanto para Kabum, porque quem vê de fora pensa que joga tudo em cima da Kabum, mas eles fizeram o possível, eles pegaram o time de última hora por outros fatores, tiveram que arrumar
uma game house em São Paulo e foi o que deu para fazer no improviso. E somando a isso, a gente era um time muito novo, a gente não tinha uma sinergia boa, a gente não conseguiu lidar com isso, evoluir e alcançar os outros times que já estavam bem na nossa frente. E como o Guilherme falou, isso são erros, tanto a gente quanto a Kabum aprendeu muito. E a gente pegou esses erros, consertou e evoluiu tanto a staff quanto os players para fazer um bom circuito desafiante, um bom CBLOL como a gente fez. Então, a gente entrou com uma mentalidade de não cair, com certeza, mas a gente tinha mais meta que a gente queria atingir, que era se manter no CBLOL e conseguir os playoffs. A gente veio da Challenge Series um pouco motivado. Quando o Jinkedo entrou, quando o Ranger entrou, deu um up a mais no time, a gente conseguiu trabalhar muito mais do que a gente queria. Quando o coach trabalhou com eles, a gente viu o quanto a importância deles era boa para dentro do jogo para nós. E eu acho que foi isso só foi se realizando, a gente foi trabalhando bem para que a gente não cometesse mais os erros que a gente cometia sempre na Challenge Series. Quando a gente subiu pro CBLOL, a gente era bastante punido e o nosso coach trabalhou muito em cima disso, porque os erros que a gente cometia na Challenge Series eram os erros básicos que eram punidos aqui, só que era um básico do básico e não só o básico que você pode abusar deles. E foi um dos fatores que mais fez a gente crescer como um todo e eu não acredito, não consigo acreditar até agora, eu acho que ninguém consegue, do time que a gente foi campeão, e só foi cair a ficha de que a gente estava na final depois que a gente conseguiu, pra falar a verdade, depois que a gente conseguiu ganhar da NTZ, a gente não acreditou muito, porque a gente estava na final ainda, trabalhamos bastante para isso, a gente estava muito ansioso e não tenho muito o que falar porque a gente foi campeão e eu não consigo acreditar ainda. Parabéns ao título, eu sou o Matheus do canal Discord, a minha pergunta vai para o Titã. Titã, você é o jogador revelação desse split, começou ano passado jogando no mid, só para tapar buraco, e agora é o jogador de destaque da série, é o jogador de destaque da Kabum, mesmo às vezes cometendo erros, você tem sua equipe para te cobrir nisso. E como foi sua preparação para essa final, jogando, acho que é a primeira vez uma final tão grande, sendo um jogador tão novo? Acho que eu nunca tinha sofrido uma pressão tão grande em cima de mim. Quando a gente ganhou da NTZ, a gente teve um mês de preparação, e nesse um mês de preparação eu tava tranquilo até a primeira semana, até a última semana do preparamento pro CBLOL. Véi, quando chegou a última semana agora, eu já não conseguia mais dormir direito, eu tava muito ansioso pra jogar, e essa pressão caía sobre mim sempre, e quem moderou bastante isso foi o Jean me ajudou bastante, e eu acho que eu gostei muito de jogar sob a pressão da torcida, eu acho que me fez dar um up a mais. Quando eu levantava, muita gente gritava meu nome e isso me fez sentir melhor dentro do stage. É algo que eu nunca senti e foi muito, muito bom sentir isso. E eu quero sentir novamente. E eu acho que foi só isso, velho. Oi pessoal, sou a Dani Rigon da SPN Sports. Eu ia perguntar sobre jogar na frente da torcida, mas ele já falou, então eu queria saber como foi a preparação da equipe dentro da série, essa questão da pressão de mudar de jogo para jogo. A preparação para essa série foi bem parecida. A preparação para essa série foi um pouco diferente de como a gente se preparou para o split todo. A gente jogava 2 blocos de melhor de 3. Aí para essa final a gente se preparou diferente, a gente jogou um bloco de uma melhor de 5 ou de 5 jogos às vezes, pra gente cansar mesmo, pra gente expandir nossos limites, porque poderia ser 5 jogos aqui, como foi 5 jogos aqui, 5 jogos bem disputados, a gente tinha que estar preparado para isso. Então a nossa preparação foi desse jeito e deu muito certo. Na visão de vocês, por que é a segunda vez que a gente vê um time que acabou de sair do desafiante e já é campeão do CBLOL no split seguinte? Queria saber
como ou por que isso está acontecendo, está pegando de surpresa os times do CBLOL. E queria saber também do Titã, na verdade, que ele com 17, 18 anos vai jogar o MSI. E queria saber como é que tá a sua cabeça, Titã, para esse torneio internacional. Cara, essa parada do time desafiante ganhar o CBLOL de novo, eu acho que quando a gente para pra pensar, quando a gente sabia que ia jogar o CBLOL, a gente pensava, mano, tudo que a gente erra aqui, os caras vão cobrar lá. Então, a nossa evolução, que a gente teve que evoluir para ganhar o circuito, e quando a gente chegou ao CBLOL, a gente falou, mano, a gente tem que evoluir muito mais se a gente quiser ter alguma chance de não cair do CBLOL. A gente tava pensando assim. E a gente se dedicou muito, a gente trabalhou muito. E quando a gente começou a ganhar, a gente viu que a gente evoluiu tanto que a gente nem acreditava que a gente ia conseguir isso, e os resultados só foram sendo bons, e só foi dado ao trabalho duro. Então acho que isso do desafiante vencer de novo no CBLOL é dado a isso, de que a gente tem a mentalidade de que a gente tem que evoluir muito mais para conseguir ter uma chance com os caras, e os resultados vão sair assim. Cara, eu acho que a minha cabeça pra jogar fora não importa a idade, porque pra mim só são números. Eu entendi que... Acho que quando você realmente consegue crescer, é quando você começa a amar sua própria presença, quando você começa a estudar mais isso, a buscar o seu melhor de si. E foi uma das coisas que eu aprendi muito quando eu cheguei aqui. Eu era muito sem postura, era muito um cara indisciplinado, e eu aprendi a ser mais profissional no que eu faço. E a minha cabeça não consigo, não tá no lugar agora. Eu preciso focar, eu preciso pensar no que vai acontecer, porque eu acho que a gente vai continuar mantendo o nosso nível de treino, a gente vai mudar um pouco isso. Eu quero aprender muito lá fora, eu quero ter essa experiência, todo mundo quer. E cara, não sei como é jogar um nível afora, nunca tive experiência e é o que eu mais quero. É um sonho que eu vou realizar novamente, e quando eu tiver experiência eu posso te dar uma resposta melhor de como eu vou estar mentalmente. Mas obrigado. Eric do Jornal de Brasília. I'd like to make a question for you. From what you've seen from the Brazilian scenario so far, would you say that it's balanced or unbalanced, since the last two champions came from the Challenge Series, and also the last two finalists are now on the bottom of the table for this split? Could you repeat the beginning? Sorry. I want to know if you think that the Brazilian scene so far is balanced or unbalanced, seeing all those different results that came from different splits. I would say the league is very balanced overall, because if we look back at Spain, to me they're the best example. They're probably one of the teams who won the most game this split, but they just could never find a way to close out into the best of three formula. And when it comes to Brazil, I mean, if we look at the Challenger Series, once again, there are surprises. Like Flamengo is going to be fighting a good team, is going to have to be leaving or not joining this next split. And the split, you could see everyone. There was a lot of best of three going straight to 3 games. The battle of the pack was very condensed. And to me, it really proves that everyone can beat anyone in their good day. Like we saw CNV during the season completely rolling over Keed, just like we saw Keed rolling over us, and then today we managed to fight to the very end and beat them. And this is what CBLOL is about. It's a league with a lot of parity, where sometimes it's just a small mistake and a small hedge that will give you the lead and give you the win. And for me, that's what it was. Today in Game 5, we just found a way to pull through. We abused on some of their mistake and we won. Aqui, Ronivaldo Duarte do Sports Play. Parabéns pela vitória. Eu tenho uma pergunta para o Jinquedo e para o Guilherme Fontes. Eu queria que o Jinquedo primeiramente falasse para a gente sobre a sua experiência de estar aqui, estar jogando uma final pela primeira vez, contando desde o começo da sua carreira, e que o Guilherme falasse para a gente sobre os próximos passos da equipe. A gente sabe que vocês têm praticamente um mês, mais ou menos, de treino, se há algum bootcamp previsto, se vocês pretendem ir para a Alemanha mais cedo, enfim. Então, pra mim, jogar uma final desse tamanho
é uma realização imensa. Eu não esperava que eu conseguiria em 2 splits de CBLOL que eu joguei ser campeão. Então, sei lá, eu fiquei muito feliz de conseguir chegar na final. A gente já estava super, não satisfeito com ter chegado na final, mas já estava super feliz com o resultado. E eu fico feliz de ter tido uma final tão difícil, de um MD5 tão difícil, com players tão bons quanto os caras da Cade, porque além da gente ter saído vitorioso e tá todo mundo feliz, foi uma experiência pra gente. Acho que a gente tem que levar isso sempre pra nossa carreira, que uma experiência dessa vai ajudar muito a gente numa próxima vez, e enfim. Então foi uma sensação excepcional. Boa noite, obrigado. Guilherme Fonte. Falar um pouco desses próximos passos é um pouco difícil, até porque o pessoal hoje precisa comemorar um pouco e colocar a cabeça no lugar, como até o Titã citou. Nessa próxima semana a gente vai estar um pouco mais pé no chão, retornando na próxima já com pensamento de treinamento novamente. Não consigo te dizer nesse momento se nós vamos fazer um bootcamp, se nós vamos mais cedo para o campeonato. Isso é uma questão de planejamento nosso, um pouco mais interno. Caso a gente tenha alguma novidade, em breve a gente faz um suspense aí e dá uma palhinha para vocês, mas sem dúvida os treinamentos não param, com a mesma intensidade do CBLOL e até mais, porque agora nós precisamos estudar diversas equipes que nós nunca tivemos a oportunidade de jogar contra. E aproveitando também a sua pergunta, nós gostaríamos de agradecer o pessoal da RNG lá da China, que eles têm mandado muito carinho para nós, tem compartilhado o Gol Kabum com nós nos jogos deles e tem sido muito legal. Pessoal aqui, boa noite, Alessandro Jodar do Sport TV, TV Globo. Queria saber se em algum momento na série a moral foi lá embaixo, vocês falaram, nossa, não vai dar, se teve algum instante assim, que momento foi esse? E por outro lado, se teve alguma hora que vocês falaram, olha, depois desse lance a gente não perde mais. Então, esses altos e baixos, se tiveram esses momentos na série. Cara, nenhum segundo a gente pensou que ia perder. Não desmerecendo os caras, mas a gente sabia que a gente era capaz de ganhar, e os jogos que a gente perdeu meio que foi mais culpa nossa do que mérito deles, porque a gente errou muito, principalmente no jogo 4. O jogo 4 a gente afundou solo, tá ligado? Então, a gente sempre falava que, mano, se a gente jogar 3 Blue Side a gente vai ganhar, e toda hora eles escolhiam Blue, aí teve que ir pro 5º jogo, mas acabou que no fim deu tudo certo, e a gente veio bem confiante pro 5º jogo, a gente não veio abalado de ter entregado o 4º jogo, vamos dizer assim. Então a gente pegou picks confortáveis, a gente só foi, mano, foi um jogo muito clean pra gente, foi bem limpo mesmo. Então, eu acho que, pelo menos falando por mim, perder a série não passou pela minha cabeça em momento nenhum. Teve os 2 jogos que a gente cometeu muito erro, que a gente foi punido e perdeu. Nesses jogos sim, teve momentos que a gente pensou, pô, agora ficou bem complicado de ganhar. Mas a gente levou isso tudo pro 5º jogo, a gente aprendeu o que a gente estava fazendo errado para não cometer os mesmos erros no 5º jogo, porque como o Riev falou, para mim também esses 2 jogos a gente entregou para eles, a gente perdeu por erros nossos, que a gente não precisava fazer nada e a gente forçou coisa que não podia, coisa que a gente não devia e entregou vantagem à toa. Então a gente conversou, a gente botou na conversa o que a gente tinha feito errado para não fazer no 5º jogo, e no 5º jogo o momento que eu pensei que a gente ia ganhar foi praticamente aos 8 minutos de jogo, quando o Titã estava muito forte, todo mundo estava bastante confiante, e naquele jogo inteiro eu já sabia que a gente ia ganhar. Até quando eu morri no top uma vez sozinho, eu falei, não, calma, eles não têm way pra fazer nada, eu só vou morrer aqui, não vou gastar nada, e mantive a calma porque eu tava muito confiante que a gente ia levar esse jogo e ganhar a série. Pessoal, nós só vamos para as últimas 3 perguntas para encerrar a coletiva, tá? Eu sou a Duine, do Liga das Garotas, e parabéns pelo título. E essa é uma pergunta assim para todo mundo. Hoje vocês cometeram vários erros, mas também consertaram, viraram jogos. E eu quero saber o que vocês acham que vocês, como time e como representantes do nosso cenário, precisam para assim, levar a gente para frente no Mundial, no MSI. O que vocês acham que está faltando para a gente para frente? Então, como eu falei, complementando a resposta que eu dei antes, eu acho que o que o Brasil precisava, quer dizer, precisa ainda, né, para representar bem lá fora,
seriedade nos treinos, no sentido de levar como se fosse campeonato mesmo e, na minha opinião, jogar mais como coreano. Por mais que pareça clichê, a gente joga muito arriscado, a gente faz muita coisa desnecessária no Brasil. Vou dar o exemplo que o meu falou no nosso quarto jogo. Se a botlane só farmasse e ficasse de boa, a gente ia ganhar o jogo em 25 minutos. Só que a gente fez coisas desnecessárias, a gente tentou ganhar, tentou solar, entendeu? A gente tentou resolver a coisa sozinho e esse é o tipo de coisa que atrasa o nosso desenvolvimento como um todo. Então é o que a gente tenta treinar todos os dias, jogar como equipe. Se a gente está fazendo uma jogada no top, o bot tem que jogar de acordo. Todos os 5 jogadores têm uma função numa jogada no mapa e se a gente respeitar as condições, eu acho que todo mundo vai evoluir. Eu comecei a jogar, eu fui banido, aí eu já perdi um ano, depois já estava todo ferrujado, entrei num time, deu tudo errado também. Aí quando eu fiquei um mês na Cade, que eu vi como era aprender as coisas com os caras bons e eu senti vontade de aprender de verdade. Então, tudo que deu errado, a maioria foi culpa minha e no momento que eu comecei a investir meu tempo de maneira correta, o desempenho só cresceu, foi tudo crescendo, porque tipo, não adianta você jogar, sei lá, 500 solo kills e não assistir nada, não aprender nada de um cara que sabe mais que você, porque você só vai melhorar, sei lá, 5% e o cara tá melhorando uns 30% a mais que você. Então, quando eu comecei a investir o meu tempo de forma correta, tudo começou a dar certo, fui bem no circuito, fui bem no CBLOL e agora o resultado aí foi pago graças ao trabalho duro. Aqui é o Rodrigo da TV Globo. Primeiramente, parabéns a todos pela vitória, pelo título. Primeira pergunta lá para o Riev. Você como capitão do time, queria saber qual que foi a sua reação no momento que terminou o quarto jogo, que o Micão praticamente carregou, né? Foi um jogo que acabou sendo clean ali para Cade. Qual que foi a sua reação como capitão de, enfim, trazer os caras de volta e não deixar o time se abalar? Pelo fato de eles serem um time experiente, né? Um time que já tem uma rodagem internacional, inclusive. E pro Jinquedo, se no momento que você abriu 3-0 de Zoe ali no último jogo, você pensou, agora já era, e foi difícil até controlar a emoção naquele momento. E também aproveitando, queria que vocês explicassem, aí fica para quem quiser, o fato de não terem picado a Caitlyn no último jogo, porque quando ela ficou disponível nos outros 2 jogos, o time que picou acabou vencendo, enfim. Queria que vocês explicassem qual foi a decisão de picar o EZ naquele momento. Então, sobre a pergunta, logo que acabou o jogo, nós nos reunimos na sala e eu comecei a falar, eu falei para todo mundo que não estava faltando a gente dar informação para o outro, não estava sendo erro individual, não estava sendo erro em equipe, era só cada um dentro de si que estava tomando uma decisão errada que acabava com tudo, desmoronava tudo, porque a gente tem que... A nossa força foi sempre jogar em unidade, a gente nunca foi 5 jogadores, a gente sempre foi uma unidade. E quando eu falei que precisava sair de dentro de cada um, que você fala pro cara, mano, fica suave agora que o Jinquedo tá muito forte, deixa ele jogar. Aí se o cara não escuta, isso tem que partir dentro dele, só vai partir dele, porque a gente, como um time, a gente tá fortalecendo os outros, falando, mano, pode ficar suave, não precisa fazer nada. Então depois disso, no 5º jogo, isso não se repetiu, a gente sabia que estava fazendo play de um lado e ficava suave do outro, todo mundo respeitou direito, então quando eu falei que precisava partir de cada um, acho que só abriu a mente de todo mundo e foi muito bom pra gente. Sobre o jogo da Zoe, no jogo de Azir, na verdade, eu também tava com o pressentimento bem de que o jogo ia acabar, que a gente não precisava fazer mais nada, porque eu já tava, tipo, 40 CS na frente, o cara tava sem flash, a gente conseguiu matar ele ainda, então tava, tipo, muito grande, e acho que maior ainda do que eu tava no jogo de Zoe. Então, quando eu cheguei no jogo de Zoe, a gente pegou essa vantagem, eu fiquei muito na frente, eu falei, mano, não tem como perder, mas eu lembrei do jogo passado, eu falei, tá, tem como perder sim. E, mano, o que ajudou a gente foi a gente conversar todo momento. Foca que não acabou, a gente viu no último jogo, não acabou, a gente acabou entregando. Então, mano, foca o tempo inteiro, sempre, sem fazer brincadeira, vamos ganhar pra depois brincar, pra depois... Então... Enfim, eu tava bem forte, sabia que a gente tinha muita vantagem, mas tinha que focar sempre, senão eu poderia entregar. Até quando teve uma hora no Blue que eu morri, ele tá dando um invade, eu já pensei, puta, mano, vai dar a mesma merda. Mas aí não deu nada e, enfim, fiquei tranquilo depois. O Titã vai falar da...
Acho que por a gente ter preferido o EZ é porque ele é um campeão que ele tem um power spike mais cedo no jogo, por conta da Capitão Mance. E além disso, ele era meu pick confortável, é o pick mais forte do Pet no bot lane, nesse meta. E a gente buscou muito aperfeiçoar ele. E eu tava muito confortável com o EZ, assim como a Kate, mas eu tinha preferência pelo EZ, por ter o power spike mais cedo, por ser um campeão que é difícil de você matar na lane. E é bastante meu estilo agressivo, eu gosto de ser assim, é a minha personalidade. E eu acho que é o campeão que me completa, é o campeão que tava todo mundo confortável e acho que é isso. Agora, só para finalizar um pouquinho, voltando naquela questão do quarto jogo, vale ressaltar também muito o trabalho do Rafael, nosso psicólogo, do Gabriel, que é o nosso auxiliar do Jean, que também fez um excelente trabalho com o pessoal nesse momento do quarto jogo. Chegaram um pouco tensos com essa vitória que estava na mão, não estava. Então eles trabalharam muito bem, conseguiram acalmar o pessoal também. Acho que isso foi influenciou muito para a gente conseguir essa vitória no último jogo. Bom, gente, mais uma vez obrigada. Boa noite a todos. Obrigado.